Então, pessoal, estamos voltando depois de 10 minutos de break. Vocês aí fizeram o dever de casa? Isso aí, ó, dever de casa tem que estar pronto, hein? 10 minutinhos aí, o que você pode fazer nesse tempo para contribuir com a sua prova? Será que a gente tem aí alguns comentários de pessoas que elas fizeram, né? O que elas cada pensaram? Um pensou e tal, e para fazer para a prova? Será que a gente tem? Ou ainda não? Temos uma perguntinha, espera só um minuto. A Shirley Vasconcelos falou assim: nesses últimos momentos, devo fazer somente exercícios ou dar uma revisada nos códigos? Ah, bem legal, Shirley. A gente, nossa última parte de hoje, a gente vai falar sobre essa questão da revisão, dos exercícios. Do que vocês devem fazer nessa última semana. Depende muito, né? Assim, por exemplo, se você tem matérias que você está mais insegura, porque eventualmente você não teve uma preparação, não teve uma solidez, né, durante a faculdade, coisa desse tipo, fazer exercício não tem tanta efetividade quanto você ler a lei, né? Aí dá uma olhadinha nessas matérias, né? Agora, a grande questão também, o inverso é o seguinte, se você tem matérias que tem 1000 leis, você também só ler a lei é como se você tivesse... usando 1 milhão de artigos para você responder uma questão. Então, às vezes, o exercício ele vai te dar tendências do que é cobrado. Tendência, né? Pode não ser cobrado daquele jeito ou aquilo, mas, enfim, é uma tendência, tá? Então, você tem que sentir muito isso, tá? O que você está mais carente, mas, ao mesmo tempo, se for uma coisa muito extensa, já que é domingo a prova, você fazer exercício para identificar mais tendências. Então, vendo o que realmente você precisa, né? Dar uma atenção maior. O que eu fazia quando eu estudava? Principalmente na última semana, né? Eu separava a última semana para revisar, né, o que eu já tinha estudado. E eu fazia sempre no final do dia, separava 1 hora para fazer exercício. Sim. Eu fazia a revisão e depois separava 1 hora para fazer exercício. E ó, lembrando, em exercício não é só... Fiz, aí você vê lá, corrige, acertei 10, errei 8. Não, você tem que voltar e ver o que você errou. Exatamente. Que assim que se aprende. Tudo, reler tudo, porque exercício é pedagógico, né? Então você tem que reler. Inclusive tem alguns sites que tem até comentários nos exercícios, né? E o que é muito legal, porque aí as pessoas comentam e você aprende muito quando você faz o exercício, tá? Então exercício não é simplesmente cumprir tabela. Tem que mandar brasa aí na leitura. Você tem que voltar lá, ver o que você errou e entender por que você errou e aprender. Eu tenho Manda brasa. Mais uma pergunta, vai lá. Tá, a Estela Félix perguntou assim: o que eu faço na hora da prova? Ó. O que eu levo? Como eu me comporto? Com calma, tranquilidade. É isso aí. Confiança, que é o que nós estamos fazendo aqui. A gente vai fazer um exercício com vocês daqui a pouco, que se chama mapa mental, que é justamente para que vocês estejam bem calmos na hora dessa prova, tá? Então, como é que você tem que fazer a prova? Visualize-se fazendo a prova. Vá bem calma, tranquila, respire fundo antes de começar a prova. Diga, eu posso e eu consigo. E faça a prova com autoconfiança. Sim. Respeitando muito as questões também. Tem gente que erra, não é porque não sabe, não. Erra porque não respeita a questão, né? Sai marcando de maneira afoita e aí acaba que erra. Ou então faz a prova maravilhosamente bem. No cartão de resposta sai de maneira afoita, marcando. Então é muita tranquilidade. E meu conselho é que a pessoa vá bem tranquila e ela responda o que ela sabe primeiro. Sim. Né? Sim. Não fica perdendo muito tempo quando é uma questão que você não sabe. Não fica perdendo muito tempo ali naquela questão. Vá respondendo, passa para a próxima. Responde as que você sabe, que você tem certeza primeiro. Então, respondidas, você volta para aquelas que você ficou na dúvida. E aí você tem tempo para pensar. Sim, sim. Né? E lembrando uma coisa, gente, a alimentação é importante nessa semana, hein? A alimentação é importante. E eu não estou falando que é porque vai chegar no dia da prova, pode correr o risco de ficar com piriri. Não é isso não, tá? A alimentação condiciona o teu cérebro, o teu corpo, né? A tua capacidade de ficar tranquilo, a tua capacidade de controlar os teus estados emocionais. Então é muito importante se alimentar bem nessa semana. Ficar colocando rodízio de pizza, sexta-noite, sábado vai no Outback aqui no Rio de Janeiro, né?
ou então vai na hamburgueria aí da cidade de vocês, mandar brasa no hamburgão com batata frita. Não é um momento disso, é um momento de salada, um momento de peixe, um alimentação momento de grelhados, né? Isso influencia muito. Bom sono. Muito, muito, muito. Dormir bem, né? Rodízio de pizza de noite, eu duvido que vocês durmam bem, né? Então, porque o corpo fica pesado, cansado, né? Muita digestão. Tudo isso importa nesse momento. E lá, na hora que você senta na cadeira e que você vai ver tua prova, se você não cuidou disso, vai afetar. Pensa como se você fosse correr uma maratona. Porque realmente a hora da prova, você fica ali horas sentado, é cansativo. Então é como se você... É um desgaste físico, gente. Não é só mental, não. É um desgaste físico. Então pense que você está se preparando para correr uma maratona no domingo. E o que o atleta que vai correr uma maratona ele faz? Ele se alimenta bem, ele tem cuidado com a alimentação na véspera da maratona. Ele não sai comendo que nem um doido, bebendo, dorme tarde, senão ele vai correr uma péssima maratona. Ele vai correr 1 quilômetro e vai ficar cansado e não vai conseguir acabar a prova. Então, pense que você vai correr uma maratona e tenha comportamentos e atitudes de um atleta. Sim, exatamente. E aí você vai observar que você pode até estudar menos, porque você está com o corpo bem, né? Tem gente que se mata e depois de noite vai pra boate, porque faz questão de depois falar que fui pra boate no dia anterior da OAB, né? É isso aí. E aí arrebenta o corpo, né? E não precisa nem beber, não. Arrebenta o corpo só de você não dormir, né? Você não tá lá. Corpo importa. Corpo importa. Vamos falar de mentalidade vencedora ou tem mais alguma pergunta aí? Porque a gente vai entrar ainda nessas questões metodológicas, né? Pode ser mais pra frente? Então tá, mentalidade vencedora, a gente vai falar rapidíssimo, até para a gente pegar mais dúvidas de vocês. Então vamos entrar aqui, que a gente estava falando como desenvolver uma mentalidade vencedora, né? Que é você aprender a controlar os seus pensamentos. E em primeiro lugar, você precisa mudar as crenças que você tem sobre si. Que crenças você possui sobre si? Você é daquelas pessoas que diz que você não é bom o suficiente, de que você não é capaz, de que você não é inteligente? Ou você é daquelas pessoas que acredita que você é merecedor, que você é capaz, de que você consegue, que você vai ser aprovado? Que crenças você possui sobre a vida? Você, por acaso, é daquelas pessoas, porque eu escuto pessoas, Felipe, que chegam pra mim e falam assim, nossa, a vida pra mim é tão difícil. As oportunidades para mim não vêm fácil, sabe, Lisandra? Olha, eu tenho que batalhar muito para tudo que eu tenho na vida. E aí você realmente vê que a vida daquela pessoa é difícil, porque ela acredita que a vida é difícil. Ao passo que pessoas que acreditam que elas conseguem criar as próprias oportunidades, que elas conseguem encontrar as soluções, né, para alcançar os resultados que elas desejam, a vida flui de uma forma mais fácil e tranquila. Então, eu peço que vocês aí identifiquem as crenças que podem limitar vocês de serem aprovados na prova da OAB. Porque vocês podem ter crenças limitadoras e crenças fortalecedoras. As crenças fortalecedoras são aquelas que te impulsionam a conseguir alcançar os resultados que vocês desejam. Todos nós temos crenças. E aí basta você escolher que crenças você quer ficar e que crenças você vai jogar no lixo. Então, crenças limitadoras como eu não consigo, a vida é difícil, nada vem fácil para mim, eu não sou capaz, jogue essas crenças fora. Anote num papel. Agora, pegue um lápis e um papel e anote quais crenças limitadoras vocês têm. E agora, faça uma lista de 5 crenças positivas que você tem sobre si. Eu sou determinado, eu sou focado, eu sou estudioso, eu sou inteligente. Anote 5 crenças positivas que vocês têm sobre si. Agarre-se nessas crenças, potencialize essas crenças, coloque elas como se você fosse um super-homem e jogue fora aquelas crenças que te limitam. É isso aí. Né? E vamos prosseguindo aqui, porque a mentalidade vencedora ela também vai depender de outros fatores, né? Olha aqui no slide. Por exemplo, escolher pensamento. Escolher os seus pensamentos. E parece trivial, mas é o seguinte, a gente pode escolher o que a gente está pensando, né? A gente tem essa possibilidade. A grande questão é que muita gente se atém a certas crenças limitantes e a pensamentos negativos sobre o mundo e sobre a sua própria condição, sobre a sua própria preparação, que faz com que, na verdade, no dia a dia delas, elas
não consigam alcançar os resultados que elas querem alcançar, né? Então, toda vez que você começar a pensar tiver um pensamento negativo, como medo, fracasso, medo da reprovação, observe esse pensamento, identifique esse pensamento e a emoção que vem com ele. E aí, conscientemente, escolha colocar esse pensamento de lado. Visualize-se. E aí eu acho que a gente já pode fazer com eles um mapa mental. Eu queria que vocês todos agora fechassem os olhos e se visualizassem lá na hora da prova. Visualizem-se na hora da prova. Respirem fundo mesmo. Respirem fundo e deixem o ar sair de uma forma bem devagar. E aí eu quero que vocês se vejam lá na hora da prova. Vocês estão lá, a prova está na cadeira de vocês e vocês estão autoconfiantes. Vocês estão calmos. Vocês estão olhando para a prova e vocês estão vendo que vocês sabem o que está ali. Que vocês são capazes de passar. Vejam-se felizes fazendo essa prova. E sintam-se a sensação da aprovação. De que vocês fizeram uma excelente prova e de que vocês serão aprovados. E aí eu quero que vocês contem, ao final desse exercício, o que vocês sentiram depois que se visualizaram lá, respiraram fundo e se visualizaram calmamente fazendo essa prova. E aí toda vez que nessa semana vocês começarem a pensar de forma negativa, eu quero que vocês façam esse exercício da visualização. Quando você visualiza o que você quer na sua vida, isso para tudo na vida, tá, gente? Só que agora é a prova de vocês. Quando você visualiza você alcançando aquele resultado que você quer, é um exercício diário. Todos os dias, visualizar isso, você acaba alcançando. O universo se movimenta para que você alcance aquele resultado. O que você visualiza, você cria. Essas projeções mentais, elas são fundamentais. Vejam, por exemplo, teve um caso de uma coach minha que ela tinha uma projeção mental muito curiosa, digamos assim, né? Ela estava fazendo concurso para a AGU. E aí, o que ela imaginava, né? Como um elemento que fizesse com que ela se engajasse todo santo dia. Tem gente, por exemplo, que imprime o contra-cheque, né? Põe na escrivaninha onde estuda. Tem gente que imprime a foto do edifício. Uhum. E o que estimulava ela, e era muito legal, eu acho esse exemplo sensacional, é o seguinte: meu primeiro dia de trabalho eu quero entrar com o meu sapato Louboutin e o meu vestido Dolce & Gabbana pela porta da AGU, abalando, né? E aí ela botava foto. E ela colocava foto, né? E é muito legal. E a gente tem que achar o que nos mobiliza, né? O que te estimula. O que te leva para frente. Isso é muito pessoal, tá, gente? Tem gente que essas projeções mentais, elas estão mais relacionadas à família, né? Quem, por exemplo, já está trabalhando e tal, quem tem família, às vezes, que tem que trabalhar também para sustentar a família. E aí essas projeções mentais estão muito voltadas para a família. Tem gente que está pensando depois em fazer outros concursos, não necessariamente advogar. E tem gente que está pensando em seguir uma grande carreira como advogado, né? Que hoje, infelizmente, é uma profissão que ainda tem muita proletarização, mas tem muita gente fazendo diferente, né? E alcançando o sucesso até de uma maneira relativamente rápida. Uhum. Né? E também você pode escolher, também tem uma forma, Felipe, que se você realmente está dominado pelo medo, se você realmente está dominado pelaquela ansiedade, escolha alguma coisa que te acalme. Por exemplo, escolha uma música. Se você se acalma com música, naquele momento que aquele pensamento negativo vem, e aí você observa que vem uma emoção negativa, para tudo e coloque alguma coisa que te acalme. Coloque uma música, talvez. Uma música para te acalmar. E aí faça o exercício da mentalização. Se veja lá. Se veja fazendo uma boa prova. Respire fundo. A respiração também acalma. Sim. Respire fundo. E se veja lá fazendo a prova, sendo aprovado. Você sente aquela sensação realmente de alegria, de felicidade.
E aí isso tudo vai servindo para te acalmar e para você realmente fazer uma boa prova. Vamos progredindo então aqui, agora finalmente o Zeca Urubu, né? O Zeca Urubu, né, que a gente está correndo um pouco aqui para dar tempo da gente fazer tudo. E aí as pessoas com mentalidade vencedora, né, elas aprendem a comandar o seu cérebro e também elas aprendem a neutralizar o seu Zeca Urubu. O Zeca Urubu, gente, nada mais é aquela vozinha crítica interna. É a forma como eu aprendi a chamar a minha vozinha crítica interna, né? E eu vou dar um exemplo, né, meu prático. Muitas vezes, quando eu me colocava em situações desafiadoras na minha vida, eu sentia, né, como todo mundo, aquela sensação de medo, do medo do fracasso. E aí eu, volta e meia, me pegava falando pra mim mesma: ai meu Deus, acho que não vai dar. E aí o que acontecia? Mesmo antes de acontecer, né, que vem aquela sensação, às vezes as coisas realmente não davam. E aí eu comecei a prestar atenção que era eu mesma que me sabotava. E aí eu criei um escudo contra essa vozinha crítica interna, que é o seu Zeca Urubu. Eu criei uma frase de efeito para mim. Eu falo para mim mesma: cala a boca, seu Zeca Urubu. Eu posso e eu consigo. Porque o problema, né, o seu Zeca Urubu que eu falo, é quando esse pensamento repetitivo, esse pensamento negativo repetitivo, né, ele vira uma emoção negativa. E aí vira um ciclo vicioso, porque a emoção negativa gera um sentimento, um medo. E aí o medo te paralisa. E aí o medo acaba também aquele pensamento de novo: ai meu Deus, não vai dar. E aí o medo, aí é um ciclo vicioso que se forma, fica tão grande que acaba te paralisando e te tornando uma pessoa cheia de medo, cheia de sentimento negativo. E aí você tem que criar. Então crie a sua frase contra o seu Zeca Urubu agora. Pode ser a minha se você quiser. Cale a boca, seu Zeca Urubu. Eu posso e eu consigo. E tem uma outra coisinha que a gente estava falando aqui, que o Zeca Urubu, ele não trabalha só na vozinha crítica interna, não. Ele trabalha também nos pequenos obstáculos que acontecem no dia a dia e que a gente não presta atenção. E que foi o que você falou do caso da sua coach, né? Que vou dar um exemplo. E aí isso também é o Zeca Urubu trabalhando contra você. Você se programa para começar a estudar. E aí na hora que você começa a estudar, começa um barulho. Um barulho que começa a te incomodar e você não consegue estudar. Você fica tão focado no barulho que você não consegue estudar. Ou vamos supor numa outra situação, você se programa a começar a malhar naquele dia. E aí, bem no dia que você se programou começar a fazer atividade física, colocaram o seu tênis para lavar. E aí você fica tão focado no problema do tênis que você não consegue encontrar outra solução para colocar seu plano em prática. Isso é o seu Zeca Urubu também querendo te tirar do seu foco e te atrapalhar. Então preste atenção naqueles pequenos obstáculos que podem acontecer no seu dia a dia e que para você, como para todos nós, passa despercebido e a gente não percebe que é o nosso Zeca Urubu tentando nos sabotar. Sim. O problema não é o urubu, é o Zeca Urubu, né? Que fique claro que o urubu é um ser maravilhoso, né? Um animal lindo que homenageia o nosso grande time do Flamengo, né? Mas o Zeca Urubu é complicado. Tem que fazer, então, do estudo uma atividade prazerosa, né? Essa que é a questão. Apesar de todos esses desafios, o estudo tem que ser prazeroso para dar certo, né? Isso daí é fundamental para uma mentalidade vencedora. Porque as pessoas com mentalidade vencedora, elas encaram tudo que elas fazem com paixão. Vamos dar uma pausazinha rapidinho, que o bebê tá pedindo para consertar um negocinho que eu aqui. Tá, a gente vai fazer uma pausa bem rápida, que vai ter uma coisinha técnica que a gente vai resolver agora aqui. A gente já volta já, tá? Não some não, a gente já tá voltando.
Então, pessoal, o problema já foi resolvido, estamos voltando aqui. E a gente agora vai começar a nossa terceira, né? Nosso terceiro eixo, né? Eixo aqui, que é o último tema, que é o que fazer até a prova. É isso aí, é o tema que provavelmente todo mundo está se perguntando aí. O que eu faço, então, até a prova? Já que hoje é quarta, prova é domingo, né? Pouco tempo pela frente aí, mas se você souber aproveitar, faz uma diferença enorme, né? Então vamos lá, assim, a gente vai colocar a primeira coisa fundamental, e se vocês não estão convencidos disso, não deu certo a aula, porque a gente falou disso pra caramba, né? Condicione sua mente positivamente. Não dá pra você entrar num concurso, e a prova da OAB é um concurso, né? Concurso, você disputa contigo, mas é um concurso se você não entra pra ganhar, né? Se você entrar com a toalha já jogada, né? Tem gente que fala, vou fazer a prova da OAB para ver qual é, né? Como assim ver qual é? Você vai fazer para passar, né? E é óbvio que você pode fazer às vezes, porque eu tô no 9º período e tal, vou fazer para testar, mas é o seguinte, você tem que fazer para entrar, né? Para ser aprovado. Se você vai com esse pensamento, eu vou fazer para ver qual é, o que você acha que vai acontecer? Você já vai sem a responsabilidade, inclusive, Sim. de passar, né? Então, o resultado é capaz de ser o que você realmente não está muito afim que aconteça. Sim. Você não deve passar. Afinal, né, assim, treino é treino, né? Então, você tem que treinar seriamente. Você acha que o jogador de futebol, né, vai para jogo pensando, eu vou lá jogar para ver qual vai ser? Para ver qual é. Não, então não dá, né? Ele tem que treinar antes, não é isso? E ele vai para fazer gol. Ele é um profissional, né? Segunda coisa, revisite seu material de estudo. Resumo, lei seca, as anotações que vocês estão fazendo aqui do nosso Master OAB aqui dessa semana com as aulas. Exercícios. Eventualmente tá cansado, sexta-noite, né? Vocês vão estar aqui com a gente, mas assim, sábado, né? Chega um momento que tá um pouco mais cansado, assiste uma videoaula nossa, entendeu? Faz uma coisa Dá uma mais relaxada. auditiva. Apertar o play ajuda, né? Apertar o play ajuda nesses momentos de cansaço. E muitas vezes nesse último dia, nas últimas horas, você tá escutando, né, ali as aulas e escuta alguma coisa que cai na prova. Sim, exatamente. Né? E geralmente é nesses últimos minutinhos que você escuta alguma coisa que cai na prova. Então vale a pena. Você, no sábado, inclusive, eu até recomendo fazer um estudo mais tranquilo, né, mais relax. Assiste as videoaulas, porque você não vai ter que ficar ali focado lendo, fazendo exercício. Assista as videoaulas que com certeza você vai escutar alguma coisa que vai cair na prova. Sim, com certeza. E, vocês têm aqui, né, a oportunidade de ficar em 15 dias no Master OAB sem pagar nada. Então, facilidade para... Já arrumei o programa de sábado de vocês. Fora, quem tiver com tempo aí já pode agora, né? Depois da aula de consumidor, hein? Porque ainda tem consumidor. Ainda tem consumidor, já começar a assistir as nossas videoaulas aqui, tá? Terceira dica, revise os tópicos e as disciplinas mais importantes, né? Revisem os tópicos e as disciplinas mais importantes. É óbvio que as disciplinas não têm o mesmo peso para a prova. E é óbvio que você tem que fazer uma equação na questão da revisão. Primeiro, disciplinas que você tem mais intimidade, você não precisa revisar tanto. Desde que sejam disciplinas com menor incidência. Sim. Porque se elas tiverem alta incidência, você tem que revisar. Porque você não sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo. Não é verdade? Nosso quarto. Não faça nada em excessos, que é o que a gente estava falando aqui antes de entrar nesse tópico, né? Se prepare essa semana, tenha aquela mentalidade que você vai correr uma maratona no domingo. Então, não faça nada em excessos, para você já não chegar na prova cansado, vencido, porque é cansativo. Você vai ficar horas sentado e é um cansaço físico e mental. Então, você tem que ir muito descansado, com boas horas de sono, tranquilo e com uma boa alimentação. E leve também coisas leves para comer, né? Sim. Se alimente durante a prova, para você não ficar fraco, não cair sua pressão e você ter que sair do meio da prova. E também, eu não consigo raciocinar com fome. Então, quando eu fazia provas, eu levava uma lancheirinha.
uma lancheirinha de coisas para comer e para beber. Porque se eu passasse fome na hora da prova, minha pressão caía, eu não conseguia mais raciocinar. Então, levem comida, né, saudável, né, que não seja pesada, que não corra o risco de vocês passarem a mal, mas não fiquem com fome na hora da prova, gente, por favor. Inclusive, o próprio armazenamento da comida tem que tomar cuidado, né? Porque tem comida que mal armazenada, você leva lá aquele sanduíche natural que você e aí fez estraga na noite anterior, que às vezes pode estar estragado e atrapalha o teu desempenho na prova. Tomar muito cuidado com o excesso. Excesso não é bom em nada na vida, né? Muito menos numa véspera de prova. E por isso que tem o nosso quinto, né? Se alimentar bem, que a gente até debateu bastante, né? Então, acho que a gente pode passar para o próximo, que a gente falou bem, bastante. Prepare no dia anterior o que você vai levar para a prova. Veja os seus códigos, se eles estão direitinho, todo o material que você vai precisar, caneta, lápis, já coloque tudo dentro da mochila. Vê se seus códigos estão com as marcações corretas, para que nada falte no dia e você entre em pânico. Exatamente. Né? Senão fica aquele episódio do Esqueceram de Mim lá, né? Família, todo mundo acorda porque acabou a luz lá, todo mundo acorda correndo, porque o despertador não tocou e esquecem lá o Macaulay Culkin lá. E nada que você deixa para a última hora vai dar certo, porque você está deixando para a última hora uma parte importante do teu planejamento, que é o momento da prova, né? E mais, está deixando para a última hora dentro de um contexto que pode acontecer de tudo. O teu despertador pode não funcionar e tu vai ter que sair correndo, né? E aí imagina, então, sai correndo, não leva tudo, chega na hora da prova, o código não está lá, você vai entrar em pânico. E aí complicado. Você não vai conseguir fazer uma boa prova. Olha aí, sétimo, compreenda que você só disputa com você. Já debatemos muito isso. Muito isso aqui, né? Você é o seu maior obstáculo. Então, livre-se do peso e vai para a prova bem leve. Sim. Ninguém lembra depois quem acertou, quem tirou 10 e quem tirou 7 na prova da OAB. As pessoas lembram quem foi aprovado e quem não foi, né? Então é fundamental você ter essa ideia. E por último, a equipe calme, né? Mantenha a calma. Tem que manter a calma. Porque manter a calma antes da prova, durante a prova e manter a calma depois da prova. Porque tem gente que sai da prova destruído, né? E aí quando você vai ver, mas calma, né? Em geral são as pessoas que são aprovadas, né? Elas saem destruídas, assim, chorando e tal. E quando você vai ver, tá tirando quase 10 lá na prova. Então é complicado, né? São coisas que vão ajudar. Né? Temos alguma dúvida aí? Algumas questões? A Bruna comentou assim: eu tenho muita dificuldade com o tempo da prova, eu demoro muito para fazer, nunca consigo terminar. Alguma dica para ela? Isso pode ser uma crença limitante, Bruna. Isso que a Lisandra já explicou, né? É aquilo, eu acredito que eu não consigo e aí acaba que eu não vou conseguir, né? Eu sugiro primeiro você tirar essa crença, né? E olha só, eu consigo terminar a prova no tempo da prova, né? E aí, segunda questão é o que você pode fazer para cumprir isso? Né? É o quê? A gente falou aqui. É uma leitura mais dinâmica? Né? Dinâmica não quer dizer atropelada, hein? Dinâmica vai ler errado e vai responder errado. Porque tem gente que, vai ler a questão. Aí o parágrafo tem 5 linhas, vamos supor, do enunciado. Aí a pessoa vem riscando, né? Aí ela risca as 5 linhas. Para que riscou as 5 linhas? Tá? Aí depois ela vai colorindo as palavrinhas. Quando você vê, fica uma bela obra de arte na resposta, mas assim, tá perdendo tempo, né? Então, às vezes, você tem um fator limitante lá na tua gestão do tempo, tá? E aí, aquilo que eu falei, responda as perguntas que você sabe primeiro. Se você não sabe a primeira, não entre em pânico, porque geralmente isso acontece, tá? Quando a gente vai para a prova, a gente já lê a primeira questão e a tendência da pessoa, meu Deus, eu não sei. E aí já entrou em pânico e aí já acaba com o resto da prova. Você não sabe? Ok, eu vou para a próxima. Porque conforme você vai se acalmando, as coisas vêm. Tá tudo aí armazenado, você estudou. Então passa para a próxima. Responda tudo o que você sabe, com certeza, que você não tem a menor dúvida. Responda todas essas questões primeiro. E aí depois você passa para as questões que você não sabe, que você tem dúvida e que você precisa pensar. Eu levava para a prova também aquelas canetinhas de iluminar. Porque daí eu marcava, né, quando eu não sabia, né, as palavras-chave para eu depois voltar
e focar minha atenção, porque daí a leitura, né, é dinâmica. Então, primeiro as que você sabe, aí você vai controlar melhor o seu tempo, que provavelmente você é daquelas pessoas que deve começar a primeira questão, e aí se não sabe, fica ali, ó, horas, até descobrir a resposta. Aí vai fazendo a prova assim. Aí você perde muito tempo. Então, responda as que você sabe primeiro. Depois você passa para as que você tem dúvida e depois para as que você realmente não sabe. Isso aí. Mais alguma? Por enquanto não, gente. Beleza. E a gente preparou um vídeo, né? A gente preparou uma surpresa para vocês bem legal. Um vídeo aqui para já colocar vocês nessa mentalidade vencedora, né? Empoderados para irem já como vencedores para essa prova da OAB, porque todos vocês são, acreditem nisso. Tem como colocar aí? There is nothing as powerful as a changed mind. You can change your hair, your clothing, your address, your spouse, your residence. But if you don't change your mind, the same experience will perpetuate itself over and over again, because everything outwardly changed, but nothing inwardly changed. If you want something out of life, if you want to change yourself, if you want to acquire something, if there's some goal that you want to reach, changing your behaviors, overcoming negative habits, it's challenging. It's hard. Most people go through life never discovering what their talents are. Most people never develop their talents. The only thing that's going to make you happy, my friend, in this year or any other, is to step up. It's to raise the standard. It's to discover what you're capable of and feel that incredible power of pushing through whatever's holding you back and get to the other side of more of your true self. That's what this game's all about. When you step into your fears and continue to push yourself to go on, something happens for you. If you look at somebody who's really successful and you think, wow, I mean, they're so amazing, they're such a genius, you gotta dig underneath and you gotta remember something. People are rewarded in public for what they've practiced for years in private. If you don't develop the courage to do that which has been given you to do, and you spend a lot of time going around trying to convince other people or trying to get their approval, what will happen is that you will lose your nerve. And other people will convince you that what you're doing doesn't have any value, and you'll give up on your dream. How much time do you have left? How much time do you have left? When you start thinking about that, we don't know. Most of us don't use the stuff that we have brought into the universe. Stop wasting valuable time. If you want something, you have got to be relentless. You've got to learn how to become resourceful. You've got to learn how to become creative. The power to hold on in spite of everything. The power to endure. This is the winner's quality. The hunger, the ability to face defeat again and again without giving up. This is a winner's quality. What this power is, I cannot say. All I know is that it exists, and it becomes available only when a man or a woman is in that state of mind in which he or she knows exactly what he or she wants and is fully determined not to quit until they find it. There's greatness in you, and you've got to learn how to tune out the critics outside and the critic inside. I'm going to harness my will, and I'm not going to let anything stop me. I deserve this. Most people give up on themselves easily. You know the human spirit is powerful. There's nothing as powerful. It's hard to kill the human spirit.
You are unstoppable. Live your life with passion, with some drive. Most of us go through life with our brakes on, holding back. Decide that you're going to push yourself. You've got to focus on you. And as you convince you, as you sell yourself every day, you will begin to see a difference in the things that you're doing. Selling yourself on your ability to perform a job, to achieve a certain objective. Telling yourself every day, here I go again. And I got what it takes. This is my day, and nothing out here is going to stop me. Pessoal, o que vocês acharam da surpresa que a gente preparou para vocês? Esse vídeo é bem legal, né? Eu vou confessar que tem dias que todo mundo tem dias que acorda, às vezes um pouco desanimado. E aí nesses dias o que eu faço? Eu assisto esse vídeo antes de começar meu dia e aí ele já muda, né, aquele meu estado, né, mental, e eu já vou pro meu dia pronta para vencer. E é isso que a gente quer, que vocês vão para essa prova prontos para vencer. É isso aí. E a gente quer desejar para vocês uma excelente prova, né? Eu acho que com as nossas contribuições aqui, com os estudos que vocês já estão fazendo, com as aulas, vocês vão ter todo o instrumento para fazerem uma prova com dignidade e com resultado, né? Então, boa prova no domingo para vocês, que vocês tenham uma excelente prova. E manda notícia pra gente, né, Lisandra? Falem pra gente como é que vocês foram pra prova, se vocês realmente conseguiram se colocar, né, num estado emocional de calma, de tranquilidade, se essa nossa aula aqui serviu, né, para alguma coisa, se realmente serviu para ajudar vocês a controlarem o estado emocional de vocês. Falem pra gente, a gente quer saber se a gente conseguiu contribuir de uma forma positiva, porque tudo que a gente quer é ajudar vocês, e vocês vão conseguir. É isso aí, e não tem gratidão maior e devolução maior para um professor do que saber do sucesso do seu aluno, né? Então, fala com a gente aí, a gente vai ter maior felicidade aqui no Master OAB de participar dessa vitória com vocês. Lembrando, né, quem quiser pode se inscrever lá no nosso site, tem acesso a 15 dias, né, gratuitos, e olha, facilidade muito boa, ainda mais para esse período aí até domingo, né? Não perca essa oportunidade, gente, não percam. Faca e o queijo na mão. E quem quiser adicionar a gente no Facebook, né? Entra lá. Felipe Ascense, Lisandra Tomé. A gente Vocês são bem-vindos lá. Né? Põe texto. Podem tirar dúvida, conversar com a gente. É isso né? aí. Se alguma coisa não ficou entendida aqui, né, com relação ao que a gente falou, né? A gente sabe que nessas horas, né, a gente está num momento mais fragilizado e aí a gente quer, né, conversar com pessoas que entendam a gente, né, que sabem pelo que a gente está passando, porque o Felipe já passou por isso, eu também, né, nossos coaches passam por isso, né? Então a gente sabe o que é, né? Então vocês vão com calma, né? Apliquem isso que a gente ensinou aqui para vocês. Assistam esse vídeo, gente. Se vocês puderem, assistam todos os dias e assistam antes de ir para a prova. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar vocês, porque ele tem um poder, né, realmente de te empoderar e fazer você se sentir um super-herói. É isso aí. E hoje, com o celular na mão, né, você vai vendo o vídeo no caminho lá, tranquilo. E quem quiser precisar, enfim, de alguma coisa lá em termos de tirar uma dúvida e tudo mais, é só adicionar a gente no Facebook. E a gente coloca muita coisa legal também no Facebook, né? Então vira uma coisa bastante informativa também, independente da prova, né? Vira uma coisa muito informativa sobre o cenário jurídico. Então, só adicionar lá. É isso aí, né, Lisandra? Boa sorte e boa prova para todos vocês. Tudo de bom, pessoal. E ó, a gente vai fazer um intervalinho porque a nossa programação continua. Vai vir o professor Samuel aqui com direito do consumidor. Né, que agora vem direito do consumidor. É tá? Isso aí. Valeu. E aí vocês aí firme e forte para a prova domingo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente.